Bora direto ao ponto. Acentuação em provas de concurso. A gente vai desvendar aqui as armadilhas mais comuns e entender a lógica por trás das regras. A ideia é nunca mais cair nesse tipo de pegadinha. E para começar, uma dúvida clássica. Mas muita gente mesmo fala rúbrica, né? Com aquela força no ru. Mas a questão é, será que o jeito que a gente fala é o jeito certo de escrever? Essa é uma daquelas palavras que, olha, derrubam candidatos. Vamos entender o porquê disso daqui a pouquinho. Bom, antes da gente se preocupar com as armadilhas, a gente precisa dominar as ferramentas, certo? Então, vamos passar rapidinho pelos fundamentos da acentuação. É a base para resolver qualquer questão sobre esse tema. Olha só, o segredo da acentuação está todo aqui, na sílaba tônica. É ela, a sílaba que a gente fala com mais força, que vai dizer se uma palavra é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Se a gente errar na identificação dela, toda a análise vai por água abaixo. É o ponto de partida. E tem um truque que não falha para encontrar essa sílaba. É só chamar a palavra, como se estivesse gritando por alguém na rua. Ninguém chama Fernanda, a gente chama Fernanda. A sílaba que estica é a tônica. Vamos fazer o teste com frequente. Fica como frequente. Pronto, a sílaba tônica é quen. Simples assim. Beleza? Com a sílaba tônica na mão, a gente classifica a palavra. Se a tônica for a antepenúltima, é proparoxítona, e aí a regra é a mais fácil de todas, acentua tudo. Se for a penúltima, é paroxítona, e se for a última, oxítona. Para essas duas últimas, o que mandam são as regrinhas de terminação, e é aí que as bancas adoram criar as pegadinhas. Agora sim, vamos para a nossa primeira grande armadilha. São aquelas palavras que a gente ouve tanto serem faladas de um jeito errado que a gente acaba achando que elas têm acento quando na verdade não tem. E tá aí a resposta da nossa primeira pergunta. O certo é rúbrica, sem acento. Sabe por quê? Tanto rubrica quanto recorde são paroxítonas, ou seja, a sílaba forte é a penúltima. E elas terminam em A e E. A regra é bem clara. Paroxítonas com essas terminações não levam acento. Já gratuito é um caso um pouco diferente, mas a lógica é a mesma. As vogais U e I ficam em sílabas separadas, gratuito. É uma paroxítona terminada em O que também não tem acento. O segredo aqui é separar a pronúncia do dia a dia da regra gramatical. Agora, atenção total aqui. A gente vai entrar num terreno que bancas como a FCC e o CESP simplesmente adoram para fazer questões mais difíceis. A tal da proparoxítona eventual. O nome parece complicado, mas vamos simplificar isso agora. Então, o que é isso? O nome pode até assustar, proparoxítona eventual, mas a ideia é bem simples. São palavras que podem ser classificadas de duas maneiras diferentes. Tudo vai depender de como a gente decide separar as sílabas no finalzinho dela. Na regra geral, elas são paroxítonas terminadas em ditongo, mas elas aceitam uma segunda análise que muda tudo. Vamos pegar história para entender isso na prática. A separação mais comum que a gente faz é história. A sílaba tônica é to, a penúltima. A palavra termina em ia, que é um ditongo crescente. E qual é a regra? Paroxítonas terminadas em ditongo crescente são acentuadas. Beleza, até aqui tudo certo. Mas e se a gente separar aquele ditongo do final? Se a gente tratar o ia como um hiato? A separação fica ris, to, ri, a. Percebe? Agora a palavra tem 4 sílabas e a sílaba tônica, to, passou a ser a antepenúltima. Isso transforma a palavra numa proparoxítona. Como essa classificação só acontece por causa dessa separação eventual, ela ganha esse nome. E como toda proparoxítona é acentuada, o acento se justifica de novo. É uma dupla justificativa. E olha, isso não acontece só com história, não. O padrão se repete em muitas palavras comuns, como série, vácuo, residência. Todas elas permitem essa dupla análise. Ou são paroxítonas terminadas em ditongo, ou são proparoxítonas. É muito importante ter essa flexibilidade em mente na hora da prova. Então, para ficar bem claro, qual é a diferença para uma proparoxítona de verdade, uma proparoxítona raiz? É simples. Em palavras como árvore ou lâmpada, não existe outra possibilidade de separar as sílabas. Elas sempre serão árvore, lâmpada. Já as eventuais, como memória ou rádio, têm essa dupla natureza. Uma é proparoxítona por destino, a outra por escolha, digamos assim. Ok, a parte da acentuação tá mais clara, né? Agora, vamos para a prática.
A gente vai resolver uma questão no estilo da banca Fundatec, que aborda um conceito bem próximo, a relação entre letras e fonemas, que também exige uma análise cuidadosa da palavra. A questão pede para a gente achar a alternativa onde a contagem de letras e fonemas, que são os sons, está correta. É bom lembrar sempre, letras é o que a gente escreve, fonemas é o que a gente fala. E nem sempre esses números são iguais. Dá uma olhada nas opções. Onde que está o pulo do gato aqui? Vou dar uma dica. Está nos dígrafos. São aquelas duas letrinhas que representam um som só. É só procurar os dígrafos em cada palavra que a resposta vai aparecer. E a resposta correta é a letra C. Pressionar tem 10 letras, certo? Mas o SS tem o som de um S só. Isso é um dígrafo. Por isso a gente tem 10 letras, mas só 9 fonemas. A continha é simples. É o número de letras menos o número de dígrafos. E para a gente fechar com chave de ouro, vamos para aquela dica final, o bizu, que pode salvar aqueles pontinhos preciosos no dia da prova. E aqui está o grande bizu. Se aparecer uma palavra acentuada que parece estranha, ou se a questão pedir a justificativa do acento, o primeiro passo é sempre o mesmo. Separe as sílabas. A resposta quase sempre vai estar na classificação da palavra como paroxítona ou proparoxítona. Dominar a sílaba tônica não é só decorar regra, é ter a chave para desvendar toda a lógica da acentuação. E com essa chave, fica muito mais fácil garantir o acerto na questão.